Buga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí só expandindo o capitalismo, hein? Que mundo bom, não é? É o capitalismo progredindo. Beleza, olha só, a gente está agora na 29ª parte e infelizmente a gente está começando uma nova guerra. Puxa vida! Pois é, mas eu já tinha prometido a você, né? Eu tinha dito, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que aquilo não estava muito bem resolvido. Lembra na história de Adolf Hitler? O que ele dizia da Primeira Guerra Mundial? Hein? Ele dizia que a Alemanha não tinha perdido aquela guerra. O governo alemão, fraco e traidor, tinha assinado a paz, mas ele não concordava. Muitos alemães também não. Então a gente já estava anunciando essa guerra em aulas anteriores. Lembra do Woodrow Wilson, quando ele propôs os 14 pontos? O que ele dizia? Pois é, olha, esse Tratado de Versalhes vai causar confusão, vai ter BO, está sacrificando demais a Alemanha, isso não vai dar certo, gente. Tanto que, até que a crise de 29 viesse, os Estados Unidos, por conta própria, ajudaram a Alemanha. Só tiveram que cortar o plano Dawes depois da crise de 29. Então, a guerra não era desejada, mas já era prevista, viu? Infelizmente, era uma tragédia anunciada. Tudo aquilo que você estudou na escalada de autoritarismo, com o fascismo, né? O totalitarismo, a extrema-direita fincando os pés na Europa. Poxa, tão racional a Europa, não é? Caramba, tinha que ser lá na Alemanha. Pô, a pátria de Hegel, não é? Pô, a filosofia tá ali, racionais. Tinha que ser lá uma coisa dessa? Pois é, são coisas da história, isso aqui não é um tribunal, a gente só tenta recontar o fato, não é? Bora lá, chegou a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar de muita coisa que você já sabe, porque esses antecedentes já foram aparecendo por aí, salpicados nas aulas anteriores. Mas a gente vai pegar com você, para você não ficar triste. Não morra, minha filha! Bora lá? Então pronto, a gente começa dizendo, ó, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Beleza. Antes dela, algumas coisas já foram rolando que tem muito a ver com o que vai acontecer posteriormente. Então eu vou voltar ao ano de 1936, eu poderia voltar lá atrás, em 1918, porque a semente da guerra está plantada lá. No término da Primeira Guerra Mundial, já estava plantada a semente da Segunda. Há quem diga que a Segunda seja a continuação da Primeira. Há quem diga, inclusive, que o entre-guerras é só um intervalo, a guerra é uma só. Pois é, mas vamos ficar dentro do livro didático, porque temos que cobrar como a prova vai dar, não é? Inverte isso aí. Então, olha só. A gente volta ao ano de 1936, quando foi firmada uma aliança que nos interessa muito. A aliança entre Itália, Roma, Berlim, Alemanha, ok? E Japão, Tóquio. Esse grupo agora vai ser chamado de Eixo. Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. Ah, Vandim, isso vai me ajudar a gravar. Aí a menina fala, agora não, que a prova é com consulta, eu nem preciso gravar mais nada. Elelê. Então vamos lá. Roma, Berlim e Tóquio. O eixo, as forças do eixo. Itália, Alemanha e Japão. O que tem essas três nações em comum para estarem fazendo uma aliança? Bom, claramente Itália e Alemanha têm em comum o fascismo, não é? Considerando aí o nazismo como um subtipo do fascismo. E o Japão? Olha, o Japão vive uma monarquia, o imperador Hirohito, mas ambas têm pretensões expansionistas. Lembra que Itália e Alemanha chegaram atrasados na corrida imperialista. Ó, estou voltando lá no século XIX.
e ficaram com poucas colônias, no entender delas. Então, queriam uma redivisão de mercados, por isso entraram na Primeira Guerra. E ao final da Primeira Guerra, essa tal redivisão não aconteceu. Então, olha, eu tenho aqui 3 nações imperialistas com planos expansionistas unindo-se. E logo assinam um pacto, o Anticomintern, abertamente dizendo, nós somos anti-União Soviética. Está aí, ó, aflorado a questão do anticomunismo, que é uma das grandes características do fascismo. Tenho também um antecedente importante, que é a Guerra Civil Espanhola. Você já estudou quando falamos do Francisco Franco. Lembra? Como que o Francisco Franco chegou ao poder? Numa guerra, uma guerra civil, não é? Espanhóis contra espanhóis. Quem o ajudou? Quem deu uma forcinha para o Franco? Adolf Hitler. Mas ele podia? Ele não estava submetido ao Tratado de Versalhes? Pois é. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha não podia entrar em confusão, não podia nem ser militarizada. Mas Hitler testa a Liga das Nações, além de testar suas armas, e vai lá e bombardeia a Espanha. A cidade natal do pintor Pablo Picasso, Guernica, ganha até um painel, o painel de Guernica. Joga no Google aí. Aparece sempre em questões quando se quer falar da Guerra Civil Espanhola, que é uma espécie de ensaio da Segunda Guerra Mundial. Repito, Hitler está testando a Liga das Nações, que podia tê-lo detido ali, e está testando também suas armas. Isso aconteceu em 1936. Tem também a anexação da Áustria e dos Sudetos, o Anschluss. Você estudou isso quando a gente falou do nazismo de Hitler, lembra? Anschluss, anexação em alemão. Ele anexa os Sudetos, o sul da Tchecoslováquia e a Áustria. E também a Liga das Nações se finge de morta e nada faz. Ele não podia ter feito isso, mas fez. E daí, Inês? Ô, Vandim! Pois é, mas também o Japão invade a Manchúria. Você conhece o Japão, ó, de outros carnavais, não conhece? Você lembra que o Japão, com a era Meiji, escapou de ser vítima da corrida imperialista e se tornou imperialista. Então tá aí o Japão invadindo a Manchúria, que é uma região da China. Tá aí a Itália invadindo a Etiópia. Então tudo isso forma antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Vandim, fala das tensões para mim, só para eu recordar. Recordar mesmo, porque você já estudou todas elas, só estou fazendo uma amarração. A Alemanha não engole o Tratado de Versalhes, porque vê no Tratado de Versalhes algo que inviabilizou a economia do país, que mexeu no moral do povo. Então isso cria uma grande tensão. Todo o discurso dos nazistas é fundamentado nisso, que a Alemanha precisa se libertar do Tratado de Versalhes e que só é possível fazer isso partindo para a guerra. Então essa é uma tensão muito presente. Também aquela questão da paz dos vencedores, não é? Quem venceu a Primeira Guerra saiu por cima. Saiu o quê? Ainda mais imperialista do que era, porque abocanhou territórios dos outros. Agora, e quem perdeu? Os vencidos. Aquele que Woodrow Wilson falava lá, vão levar em consideração os vencidos. Esses, sacrificados pela derrota, tiveram o seu nacionalismo ainda mais reforçado. Então isso também cria um foco de tensão. Sem falar que depois da crise de 29, aquela polarização entre comunistas de um lado e fascistas de outro recrudesceu. Ficou ainda pior, ficou ainda mais radical. Então põe isso tudo no pacote que você vai entendendo a Segunda Guerra Mundial já já. E eu vou lembrar aqui dessa política de apaziguamento. Primeiro, ao final da Primeira Guerra Mundial, cria-se a Liga das Nações. Mal comparadamente, seria a ONU da época, né? A ONU foi criada depois da Segunda. E a Liga das Nações, criada depois da Primeira. A abreviatura da Liga das Nações é SDN. Então, a SDN, ou a Liga das Nações, em vez de deter Hitler enquanto podia, foi apaziguando a situação. Quem dava as cartas na Liga das Nações era a Inglaterra e França. E hoje a gente acha que elas calcularam
que enquanto Hitler estava lá anexando o sul da Tchecoslováquia, não tem problema, é lá no leste europeu. Isso é até útil, porque ele está detendo o avanço do comunismo. Quebraram a cara, não é? Não detiveram a fera. Então isso é importante lembrar, essa leniência, essa bondade toda. A Liga das Nações também não tinha muita verba nem exército para intervir. Hitler deu a grande esnobada, na maior parte das vezes, às advertências que a Liga das Nações fez. Isso até gerou um fato muito curioso. Um cidadão sueco, percebendo que a Liga das Nações não fazia nada contra Hitler, que estava a olhos vistos desobedecendo ao Tratado de Versalhes, esse cidadão sueco tomou a iniciativa, irônica, claro, é na gozação, e indicou Hitler para o Prêmio Nobel da Paz. Pois é perigoso fazer uma ironia num mundo polarizado, porque aquilo foi levado a sério, o cara estava zoando, velho, mas foi levado a sério, tanto é que no rol dos indicados vai ter sempre o nome de Hitler inscrito. O que mostra também como é que é fácil indicar uma pessoa para o Prêmio Nobel da Paz. Claro que ninguém pensou em levar a sério isso. Ninguém pensou em dar o Prêmio Nobel da Paz para Adolf Hitler. Mas aí, ele vai ter na sua biografia, vai citar sempre que foi indicado ao Nobel da Paz. Esse cidadão depois se arrependeu, ele retirou e explicou, eu estava zoando para ver se eu alerto a Liga das Nações. Mas, paciência, nos anais já estava lá escrito. Então, com isso, você consegue sintetizar as duas principais causas da Segunda Guerra Mundial, ok? É a Alemanha reagindo ao Tratado de Versalhes e a Liga das Nações não intervindo enquanto podia. Força na peruca, nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like e inscreva-se.